Pessoal, eu vou falar sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro clássico, tá? Muita gente diz que é muito bom, já me recomendaram ler esse livro várias vezes. Eu nunca li porque eu tenho um certo preconceito com livros de autoajuda, né? Mas talvez eu devesse ter lido, porque realmente tem dicas interessantes de relacionamento pessoal e coisa e tal, como é que você faz. Não é bem fazer amigos, né? É mais assim, você ter contato com as pessoas e coisa e tal, conseguir falar com as pessoas. Dizem que tem dicas muito boas nesse livro, mas o motivo desse vídeo meu aqui não é esse. É que eu descobri uma curiosidade sobre esse livro que é bem interessante e altamente red pill no final das contas. Olha só, o pessoal está reclamando que o livro original aqui, ó, se você quer ler esse livro, não leia a versão atual dele, as versões que tem para vender agora. Porque depois que o cara morreu, que o Dale Carnegie, né, que é o autor do livro, morreu, ele era um escritor famoso e coisa e tal, a esposa e a filha dele retiraram a parte em que ele falava sobre mulheres, porque elas não gostaram do que ele falava sobre mulheres. E aí as versões, já desde 1960, então assim, mesmo versão antiga que você vai achar em sebo, já é a versão, digamos, feminista do livro. Eu não sabia desse detalhe. E o mais interessante é que existe uma versão aqui original, um site na internet que tem a versão original, que é justamente isso daqui. A parte 5 e 6 foram retiradas pela esposa e pela filha do cara depois que ele morreu. Né, que fala justamente sobre a parte de mulheres e casamento e não sei o que lá e coisa e tal. Né? Então toda a parte inicial aqui, as primeiras 4 partes, continuam normais, né? Eu achei isso curioso, resolvi trazer isso para vocês aqui para a gente entender. Aí eu fiquei curioso, eu quis ler esse livro para entender o que tem nessa parte 6, 5 e 6, que tanto desagradou a filha e a mulher do cara para tentar, para tirar do livro, né? E diz que hoje é proibido, tá? Parece que o acordo delas com a editora é proibido vender esse livro. Mas na internet tem a íntegra dele original aqui, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias não foram sugeridas por ninguém, eu que encontrei esse troço aqui, achei curioso. Porque, de fato, esse é um livro que, né, é interessante, todo mundo já ouviu falar desse livro, é um livro muito conhecido, né? E eu fiquei sabendo dessa história agora, eu não sabia dessa história. Olha a informação descentralizada e distribuída, né? E aí é lógico, aí que você fica curioso de saber o que eram as dicas proibidas do Dale Carnegie, né? Vamos entender esse troço aqui, mas de qualquer forma eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, beleza, essa é a história. O Dale Carnegie era um autor, um escritor muito famoso na época dele, ele viveu no início do século XX, coisa e tal, e fazia muitas palestras, né? E era um cara muito afável, muito conhecido, né? Fez muito sucesso, e aí ele resolveu escrever esse livro, que foi um best-seller, acho que ainda é um dos livros mais vendidos até hoje, esse livro. É realmente fantástico, porque tem algumas dicas que são interessantes, tá? Uma parte das dicas dele são dicas meio óbvias, tá? Mas como você fazer empatia com as pessoas, que é sempre melhor você elogiar do que você criticar. Algumas coisas eu concordo, tá? De coisas que eu fiquei sabendo sobre ele. Eu nunca li esse livro, não. Mas coisas que eu fiquei sabendo sobre ele, muitas coisas eu concordo, né? Agora, parece que esses capítulos foram retirados, a esposa dele não gostou disso, né? E aí tem aqui o pessoal falando aqui, ó, como achar é um livro banido. Você não consegue comprar o original, apenas a versão atualizada e revisada. Eles removeram toda a seção que falava para mulheres, né? Mais de 20% do livro sumiu, né? Foi retirado, né? Alguns dizem aqui que você consegue ainda comprar a versão de 1936 no eBay, mas não é muito fácil de comprar não, tá? Porque o cara morreu em 1955. Em 1960, as sessões de 1960 já eram a versão alterada pela filha dele. Então, no final das contas, não tem muito como achar, é difícil achar isso daí, né? E aí tem esse site aqui, ó, que tem as 4 partes que ainda estão no livro, e tem mais uma parte aqui, que é justamente sobre as regras para fazer a sua vida em casa melhor, né? E como cavar a sua cova marital, o seu casamento, a sua cova matrimonial na maneira mais rápida possível, né? E é bem interessante, o cara conta aqui a história de que o Napoleão III casou com uma moça, como é que é o nome dela? A Marie Eugène Ignace Montijo, que era muito bonita e coisa e tal, mas ela era muito insegura e ela ficava desconfiando do marido o tempo todo, né?
E não é incomum você ter mulheres que realmente têm uma insegurança muito grande, que desconfiam do marido o tempo todo, né? E com isso, ela ficava o tempo todo chateando o cara, achando que ele estava traindo ela e coisa e tal, e acabou de fato destruindo o casamento deles completamente por conta disso. Ou seja, uma dica para as mulheres: não sejam excessivamente ciumentas. Agora, o problema dessa história é o seguinte, né? Ela tinha razão ou não tinha razão? Porque a história contada aqui pelo cara, né, evidentemente, ele disse que não tinha razão nenhuma, que ela estava sendo, né, estava tendo ciúmes de forma totalmente, né, por preconceito dela mesma, ela que tinha ali um excesso de desconfiança e coisa e tal. Mas será que é verdade ou é que ele dava razão para esse sentimento dela de ciúme no final? A gente não sabe, né? Essas coisas tem sempre dois lados da história e a gente está lendo um lado só da história aqui, né? Então ele conta essa história toda que, no final das contas, o casamento deles acabou. Embora eles fossem muito apaixonados um para o outro, o fato dela encher o saco dele o tempo todo, eles acabaram se afastando e continuaram casados por conveniência, mas não tinham mais casamento nenhum no final das contas. Aí conta outros casos aqui, do Tolstói, até do Abraham Lincoln. Parece que teve problema com a mulher do Abraham Lincoln, eu não sabia disso, mas enfim, sempre o mesmo problema, a mulher com muita crise de confiança, de desconfiar do cara. E, de novo, eu fico nessa dúvida, né? Mulheres normalmente são muito mais perspicazes para pegar dicas não verbais do que os homens. Nós homens somos cegos para isso. Aliás, esse é um dos grandes problemas de comunicação entre homens e mulheres. Para a mulher, é tão óbvio a coisa que ela acha que não precisa falar para você o que é, porque para ela é óbvio o que está acontecendo, que ela está chateada com você. Mulheres, prestem atenção, homens são cegos nessa coisa de dicas não verbais. Para a mulher é tão óbvio a coisa, para o homem não é óbvio. Para o homem, se você não falar com ele o que você quer, ele não vai entender a porra, entendeu? E só que aí eu falo, né? Assim, será que é porque a mulher não estava percebendo que tinha realmente alguma coisa ali por trás, né? De novo, nós homens achamos que não estamos dando dica nenhuma. Não, eu estou traindo ela, ó, de boa, sem ela perceber, nadinha, nadinha. E no final das contas a mulher percebe, porque a mulher tem mesmo esse dom um pouco melhor dessa coisa. Então não sei se o caso aqui era justificado ou não, mas talvez por isso que a filha e a mulher do Dale Carnegie resolveu tirar essa parte aqui, né? A segunda parte dessa parte proibida do livro é sobre amar e deixar viver, né? Então ele conta a história aqui do Disraeli. Disraeli é um filósofo inglês muito interessante, tem várias coisas interessantes sobre ele por aí, né? E ele realmente não. Aqui, ó, eu fiz muitas besteiras na minha vida, mas eu nunca pensei em casar por amor, né? Ou seja, ele dizendo que casar por amor é uma besteira, né? O que ele está querendo dizer aqui é que o casamento por pura paixão, no calor do momento, não é uma coisa muito boa, que é melhor você realmente casar com uma pessoa que te complementa, né? E aí ele diz realmente ele ficou solteiro até os 35 anos de idade, e então fez proposta para uma viúva rica, que era 15 anos mais velha do que ele, e ela pensou um pouco, acabou casando com ele, e eles se casaram e ficaram felizes, 30 anos de muita felicidade, coisa e tal, ficaram casados esse tempo todo, não sei o que lá. E o pessoal se pergunta como é que eles poderiam ser um casal feliz se eles eram tão diferentes, né? E aí que essa é a história da coisa aqui, de que realmente um casamento de pessoas diferentes, às vezes é mais interessante do que casamento que as pessoas competem uma com a outra. Essa é a grande coisa, né? Você casar com uma pessoa que é muito parecida com você, ou que tem uma área de conhecimento muito comum, você pode criar um atrito. É o que eu entendi da história dele aqui, né? O fato é que ele diz que a mulher era meio burra e não sei o que lá, o de Israel é muito inteligente, não sei o que lá, e por isso os dois se davam muito bem. Pensando bem, não deixa de ser um pouco ofensivo para a mulher, né? Talvez por isso que cortaram esse capítulo aqui também, né? O terceiro ponto que ele faz aqui é sobre críticas, né? Evite criticar as pessoas, a sua mulher, o seu filho, né? E ele fala aqui sobre o caso do Gladstone, que era o rival do Disraeli, e diz como que ele e a esposa tinham um esquema de não, que eram muito poderosos, muito, né, rigorosos, mas não criticavam um ao outro. Então não podia ter problema, eles não criticavam. E também com relação a criticar a criança, ele lembra de um texto que ele leu aqui do Father Forgets, né? Pais esquecem, né? E justamente sobre como um pai que ficou chateado porque percebeu que criticava demais o filho, não sei o que lá. Bom, eu concordo que muitas vezes os pais tendem a criticar muito os filhos e coisa e tal, mas eu acho que também esse negócio de não criticar os filhos tem um problema. Sabe qual que é o problema de você não criticar os seus filhos?
é o fato de que você não está preparando seus filhos para a vida. Eles vão ser criticados na vida. Eu concordo que criticar demais é errado, evidentemente. Mas também você não criticar o seu filho é um erro também, porque você não está preparando ele para a vida. Na vida ele vai ser criticado, vai ter pessoas que vão criticar ele. Enfim, é interessante isso daqui. Isso aqui eu não vi nada demais nisso daqui, né? Talvez tenha, é porque eles cortaram todo esse capítulo, né? Esse capítulo 6, a parte 6 toda, que eles tiraram todos os capítulos, né? Esse outro capítulo aqui também dá para entender porque que a mulher e a filha dele cortaram, né? Uma maneira de fazer todo mundo feliz, né? Então ele fala aqui sobre elogiar a sua mulher depois que ela faz uma comida gostosa, né? Então está explicando aqui que, né, isso faz diferença. Mostre apreciação pela sua mulher quando ela cozinha para você. Dá para ver que meio que envelheceu mal isso aqui, mas assim, mas vale como uma dica geral, né? A mulher também para o homem, quando o homem faz uma coisa, né, limpa o quintal ou faz alguma tarefa qualquer, elogiar é bom, né? E se a mulher estiver fazendo comida também, elogiar é bom também, a comida da mulher, se estiver gostosa, evidentemente, né? Isso faz sentido, mas dá para ver por que foi cortada do livro, né? Mais uma vez. O quinto capítulo dessa parte 6 fala sobre fazer gentilezas para sua mulher, dar flores, fazer elogios e coisa e tal, ser gentil e coisa e tal. Eu acho que ser gentil com qualquer pessoa é uma coisa positiva. É sempre bom você ser gentil com as pessoas, né? Mas eu entendo também porque que realmente é dizer que, né, a mulher tem que dar flores, tem que elogiar o tempo todo e coisa e tal. Não deixa de ser uma coisa um pouco sexista na visão de hoje. Muito embora eu diria para você que mulheres gostam mesmo de atenção, né? Isso é uma coisa que talvez elas gostem até mais do que os homens. Os homens são menos dependentes disso, como eu vejo a minha experiência. Pode ser uma coisa única minha, mas a experiência que eu vejo é essa, né? E é uma coisa que os homens acabam não fazendo tanto por conta de justamente não sentir a mesma necessidade de atenção, né? Então, dar rosas e fazer elogios e comprar coisas e lembrar de aniversário, lembrar de datas importantes, né? O capítulo 6 aqui fala para o homem ajudar a mulher a fazer a casa um sucesso, porque a mulher ajuda o homem a ter a profissão dele um sucesso, então o homem deve ajudar a mulher a ter a casa, fazer a casa dela um sucesso também, né? A casa deles um sucesso, no caso, né? E, bom, dá para entender também porque eles tiraram isso, não deixa de ser uma coisa meio datada e coisa e tal, mas também não deixa de ter uma certa lógica, né? De fato, é dar importância às coisas que a sua mulher dá importância. Se a sua mulher dá importância à casa, é importante você ajudar nela nisso. Mas também, se ela tem uma carreira dela, você ajudar ela na carreira também é importante, da mesma forma que é importante ela ajudar você na sua carreira, né? Um casamento é muito mais do que sexo e companhia e coisa e tal, é também servir como uma forma de ajuda, uma sociedade de negócios em que um ajuda o outro a melhorar a sua atividade, né? A chegar mais longe, né? Então, se você entender por esse jeito, faz até algum sentido o que está escrito aqui, mas eu concordo que, mais uma vez, dizer que você tem que ajudar a sua mulher a cuidar da casa, ela ter sucesso em cuidar da casa, da mesma forma que ela te ajuda a ter sucesso na sua profissão, soa meio machista realmente, né? Bom, e finalmente, a última dica, que eu acho que é uma dica interessante também, serve para o homem, serve para a mulher também, né? Ele fala sobre um iliterado no casamento, né? O que ele quer dizer com isso? Pessoa que não sabe fazer sexo. Sexo é importante no casamento, faz diferença, né? Aí ele cita aqui algumas experiências e coisa e tal, e fala que você deve ler um livro sobre sexo, né? E bom, eu acho que é uma coisa que está mais datado em relação à época, né? Porque realmente no passado se discutia menos a questão de sexo, né? Era uma coisa menos discutida. Hoje em dia todo mundo tem uma educação sexual muito maior, né? Mas de fato isso é um problema, né? Então a regra 7 que ele fala aqui para fazer a vida feliz leia um bom livro sobre o lado sexual do casamento, como fazer sexo e coisa e tal. Acho que é uma boa dica também, mas eu entendo também porque ficou meio datado isso daqui. Enfim, eu achei interessante essa história, fiquei curioso de entender porque que tinha, quais eram as dicas que ele dava que não podia, que foram cortadas pelas feministas e coisa e tal. Aí, no final das contas, não tem nada. Esse livro, assim, é interessante, não acho ruim não, tá? Mas não esperem também nenhuma grande revelação. É livro de autoajuda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.